Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Glória a Deus. Mais uma vez aqui para trazer uma palavra. Para quem estava aqui na semana passada, eu estava pregando também. Mas glória a Deus, já é outro mês, né? Vocês repararam que o mês tá passando rápido demais? Eu nem vou falar sobre tempo, mas é um desabafo aí, tá passando muito rápido. Eu queria que vocês já fossem abrindo a Bíblia de vocês, no livro de Josué, capítulo 7. Para quem estava no terceiro módulo aí da Escola Crescer, já vai estar meio ligado aí no que a gente vai falar, que a gente estava tendo aula do livro de Josué, né? Então a irmã Jade, a Rose, acho que está por aí também. Então elas já estão entendendo mais ou menos a história que a gente... Ah, a Denise também, pastor Irene. Tá todo mundo aí, olha só. E a gente vai falar sobre um princípio que muitas vezes a gente acha que é uma coisa assim muito básica, algo muito simples de se viver, que é algo que a gente cumpre, a gente faz. Mas quando na verdade a gente olhar a fundo em nossas vidas, nossos valores, será que a gente cumpre de verdade? Que é sobre a obediência. E é uma coisa que às vezes a gente acha que a obediência é uma coisa que, se a gente desobedecer aqui, naquele ponto ali, não vai fazer muita diferença. Quando na verdade ela é a chave que a gente precisa para entender o que é o evangelho de verdade. E nessa história que a gente vai ler aqui de Josué, a gente já vai ter um parâmetro bem legal do que a obediência pode causar. Então a gente vai estar falando sobre o valor da obediência. Amém? Eu só vou ler um versículo aqui brevemente que fica em Mateus, no capítulo 5, no versículo 19. Diz assim: Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aqui é um ensinamento de Jesus aqui lá no comecinho, quando ele começa a falar, pregar o evangelho, começa o seu ministério. Ele, lá no Sermão do Monte, das suas primeiras ministrações, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Aí logo em seguida, ele fala sobre a gente ser luz e sal na terra. Só que logo em seguida ele fala o quê? Aqueles que cumprirem as minhas palavras será maior no reino dos céus. Então ele já está falando sobre a obediência a tudo aquilo que ele iria ensinar e daquilo que ele já tinha começado a ensinar. Então ele já começa a alertar o povo sobre a questão da obediência. Então não é só sobre entender a palavra, não é só sobre ler, meditar dia e noite, mas é cumprir ela. É você praticar o que está sendo dito na palavra. Amém? Então vamos lá. No livro de Josué, no capítulo 7, a gente vai ler brevemente do versículo 1 até o versículo 12, só para a gente contextualizar mais ou menos do que está acontecendo aqui, tá bom? Versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles... Tá complicado hoje, hein? E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel o deitaram pó sobre as suas cabeças, e disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram
o nosso nome da terra, e então que fará o teu grande nome. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem opuseram. Por isso seus filhos de Israel não puderam substituir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porque estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes os anátema do meio de vós. Então, para contextualizar o que está acontecendo aqui, gente, o povo de Israel já tinha passado aqueles 40 anos lá com Moisés, e aí eles estavam nas conquistas da terra de Canaã. Então, eles já tinham conquistado ali Canaã, que era a terra prometida, e, inclusive, antes disso, dessa batalha de Ai, o povo de Israel tinha passado pela batalha de Jericó, que é uma das que a gente conhece bastante, o que acontece. O povo de Deus segue a orientação de Deus de rodear o povo de Jericó lá, e as muralhas caem. Então eles conquistam ali Jericó, na instrução de Deus. Então todas essas batalhas que começam a acontecer com o povo que está acompanhado de Josué, pela orientação de Deus para que conquistasse toda aquela região de Canaã, que era a terra que Deus tinha prometido para o seu povo. E aí, então, era tudo por meio da direção de Deus. Ninguém imaginaria que o povo de Israel ali conseguiria conquistar alguns povos só com umas batalhas de maneiras totalmente inexplicáveis, vamos dizer assim. Rodear os muros de Jericó e eles iam conquistar a terra. Então, era uma coisa que os povos que estavam em Canaã já estavam amedrontados. E o povo de Ai era um desses. Eles já estavam amedrontados com o povo de Israel, que eles estavam conquistando as terras. E aí aqui no capítulo 7 conta a história sobre a maneira que eles vão lá para batalhar com o povo de Ai. E aí Josué manda os espias dele, vai lá para ver como que a gente vai conquistar essa terra, né? Aí esses espias vão lá, aí eles veem que é um povo razoavelmente pequeno, mais tranquilo, e eles já estavam, vamos dizer assim, já tinham viciado em ganhar terra, porque estavam com Deus, então estava moleza para eles. Aí vem eles falar, não, manda só uns 2.000, 3.000 lá que tá de boa. E aí Josué pegou e falou, então não, vai 2.000, 3.000 pessoas aí já é o suficiente. Mas a questão não estava na quantidade de pessoas, não estava no exército que estava sendo enviado para a guerra, mas estava como eles estavam sendo enviados para a guerra. Se eles enviassem uma pessoa, acredito que por meio de Deus, eles iam conquistar aquela terra lá. Se eles estivessem na presença de Deus. Só que havia uma ordenança para aquele povo, que aquela terra que eles iam conquistar nessa batalha, não era permitido que eles pegassem nada de lá. Então eles iam conquistar aquela terra, mas ia destruir tudo que conquistasse lá. Deus ia prover tudo que tinha naquela terra por meio da bênção dele. Então o que tinha de ouro, o que tinha de roupa, tudo que tivesse lá era para ser destruído. As pessoas que estavam lá eram para ser destruídas. Só que o que acontece? No meio dessa batalha, um camaradinha lá, ele se encantou com algumas coisas que tinha lá. Ele viu na casa, nossa, tem ouro. Nossa, tem uma túnica aqui que eu não tenho em casa. Então, esse fascínio desse camarada que queria alguma coisa de lá, acaba com que essa guerra é perdida pelo povo de Israel. Então, nessa primeira batalha que eles vão para Ai, eles tem 36 pessoas lá que são mortas e acabam sendo o povo de Ai acaba destruindo, vencendo essa batalha, né? E aí Josué ele fica inconformado com a derrota dessa batalha que o povo de Israel tinha ido para derrotar Ai. Ele fala assim, mas Deus era um povo tão fácil de se ganhar. Aí ele rasga as roupas, fica triste, fica em luto por causa dos irmãos que foram mortos na guerra. E aí Deus revela para Josué, Josué, vocês não ganharam essa batalha porque vocês estão em pecado. Há dentre vós um que está em pecado. Há um que desobedeceu as minhas ordens. E aí a gente vê lá no versículo 7.
7, no versículo 13. Diz assim: Levanta-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. E aí lá para o versículo 20 do capítulo 7, diz assim: E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim. Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na tua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e o puseram perante o Senhor. E aí parece que eu estava meio que brincando, né? Que tinha um camaradinha que só se encantou com as coisas. Mas de fato, ele foi lá, se encantou com as coisas e tomou para ele. Mas quando na verdade havia uma ordem que não era para ser feito isso. Então quando você repara que quando você desobedece algo, você acaba implicando numa destruição de todo um povo que está ali focado em vencer uma batalha. E aí Josué apresenta diante de Deus Acã e toda a sua família, tudo aquilo que já tinha sido roubado lá de Ai. Então, eles acabam fazendo por anátema, né, que quer dizer que eles entregam a Deus e destrói tudo aquilo que estava em pecado. E se livrando desse pecado, aí a gente vê depois em Josué 8, no capítulo 8, versículo 18, como se reverte essa história. Então o Senhor disse a Josué: Estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança, que estava na sua mão, para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade, e a tomaram. E apressando-se, puseram fogo na cidade. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir, nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que seguiam. E aí você vê a vitória novamente, depois o povo de Israel vai batalhar novamente contra o povo de Ai, e dessa vez eles conquistam aquela região. E até aquelas pessoas que tentaram fugir daquela região para se livrar da morte, eles foram pegos pelo poder de Deus. Você vê que depois que daquele povo ali sai o pecado que estava condenando aquele povo, Deus dá vitória a ele. Dá vitória ao povo porque eles se arrependeram daquilo que eles tinham feito. Então o que a gente pega aqui? A gente entende que a obediência de fato é um princípio que não pode ser negociado. Muitas vezes a gente acha que uma coisinha ali não vai fazer diferença, mas quando ela condena toda uma batalha, todo um preparo do seu povo para vencer uma batalha, uma guerra, então se há desobediência naquele meio, não vai haver vitória na batalha. Porque é necessário que nós obedecemos aquilo que foi proferido por Deus a nós. E há alguns pontos que a gente pode extrair do valor da obediência, né? A obediência é sobre negar nossos desejos. É uma característica da obediência. Em Josué, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aí eu queria destacar esse trechinho desse versículo que diz assim: Porque então farás prosperar o teu caminho. Muitas vezes a gente quer conquistar algo por meio dos nossos caminhos, por meio dos nossos desejos, por meio da nossa cabeça. Mas quando na verdade a Bíblia fala sobre a gente
primeiro obedecer para então a gente conquistar aquilo que foi proferido. Porque a desobediência, a gente não desobedece porque a gente acha que... Desobediência, a gente não desobedece porque a gente acha que vai vir destruição para nós. A gente não desobedece para atrair mal. Ninguém faz atitudes para atrair algo ruim para nós. A gente desobedece pensando que a nossa maneira é a melhor maneira. Não sei se vocês estão entendendo, mas a gente desobedece pensando que a nossa maneira é a melhor maneira para se conquistar algo. Então a gente faz do nosso jeito, é o jeitinho. Mas quando na verdade, quando a gente faz em obediência, a gente conquista da melhor maneira. E um outro valor que está inserido na obediência é que a obediência é sobre entender o senhorio de Deus. Eu vou ler 2 versículos que diz sobre a obediência ser o reconhecimento do senhorio de Deus sobre nossas vidas. O primeiro está em 1 Samuel 15, 22. Que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é o do que a gordura de carneiros. Ou seja, obedecer é melhor do que sacrificar. Lucas 6,46, que diz: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, é sobre reconhecer o senhorio de Deus. A gente não vai obedecer a Deus se a gente não reconhecer o senhorio dele. Mas, reconhecendo o senhorio dele, a gente precisa obedecer. Se a gente reconhece que Deus é Senhor sobre nossas vidas, a gente tem que obedecer. Porque senhorio é aquilo que a gente sempre fala, né? Senhor é ser dono. Então, quando Deus se torna o meu Senhor, ele se torna meu dono. E ele sendo o meu dono, eu tenho que fazer aquilo que ele me pede. Então, um valor que está na obediência é de entender o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. E um terceiro ponto, a obediência é sobre amar a Deus. E eu acho que esse aqui é o que está mais intrínseco nessa palavra obediência. 2 João, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio vistes, que andeis nele. Ou seja, aqui resumiu praticamente tudo, não precisaria nem pregar nada. Resumindo esse versículo, daria para dizer: E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E aí a gente vai naquela palavra aqui, daquela passagem que o rapaz pergunta para Jesus: Jesus, qual que você considera o maior mandamento? E aí ele fala que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se a gente entende que amar a Deus acima de todas as coisas é o grande mandamento, e aí depois aqui em 2 João ele vem e fala que o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Amar é você obedecer. Amar é você ama tanto a Deus que você simplesmente faz o que está sendo dito na palavra, porque a palavra é verdadeira. Ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida. Então, quando a gente ama essa palavra, a gente ama a Deus, a gente começa a obedecer em favor desse amor. Resumindo sobre essas palavras, que é os 3 pontos que eu falei sobre obediência, sobre um valor que é necessário estar em nós. A obediência é sobre negar os nossos desejos. A obediência é sobre entender o senhorio de Deus sobre nós. E a obediência é sobre amar a Deus. Então a gente entende lá, a gente vai lá na história que a gente começou a contar sobre Josué para conquistar o povo de Ai, por causa de um homem que desobedeceu, por causa de um homem que não seguiu aquilo que Deus tinha passado para eles. Não é para pegar nada daquele povo, é só para eu conquistar porque eu tenho o melhor para vocês. Inclusive, se você ler a próxima batalha que eles vão conquistar, eu esqueci até o povo, depois a gente dá uma olhada. Mas o próximo povo que eles vão conquistar lá em Canaã, eles destroem tudo, eles destroem esse povo e Deus eles dá uma ordem.
tudo que tiver de valor aí vocês podem pegar. Olha só, Acã, ele foi desobediente porque ele queria que o ouro e aquela túnica que tivesse daquela casinha lá que ele achou maravilhoso que ele não tinha, ele roubou. Aí a família dele foi morta, ele foi morto, tudo que tinha aquilo, fizeram o povo de Israel perder aquela batalha, fez 36 soldados do povo de Israel morrer também, 36 pessoas que morreram por causa de um erro de um camarada que tentou se beneficiar. Olha o transtorno que ele causou por causa de uma desobediência. E aí depois, na próxima batalha, Deus ele gratifica o povo de Deus por obediência e fala, ó, pode pegar todo o ouro que tiver aí. Pode pegar tudo que tem de valor desse povo. Então, assim, se Acã fosse um pouco paciente, um pouco obediente, ele também teria aproveitado das riquezas que eles conquistaram na batalha seguinte. Então é sobre a questão de obedecer. Às vezes a gente quer desobedecer porque a gente acha que vai ser o melhor jeito, é o melhor caminho, mas não. Deus tem o melhor para nós. Amém? Amém? Danilo, eu quero tocar outra. Se você pudesse colocar de pé. E a gente vê, né, que as batalhas que o povo de Israel conquistava não era na base da estratégia, não era da base da força, era sempre na base da obediência ao que Deus estava falando para eles. Era sempre na obediência. E que nós possamos entender isso, porque Deus reconhece os nossos corações. Ele sabe aquele coração que está em obediência, aquele coração que está em verdadeira adoração. Amém? Aleluia. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, Pai. Queremos te agradecer porque ela também tratou muito em meu coração. E nós precisamos entender o valor da obediência, Espírito Santo. Porque muitas vezes negligenciamos achando, Pai, que a nossa maneira é o melhor caminho. Mas sabemos, Pai, que só em Ti nós entendemos a verdadeira, a boa e agradável vontade, Pai. Que nós possamos, Espírito Santo, ser obedientes à Tua palavra, Pai, por amor, Deus. Reconhecendo o Seu senhorio sobre as nossas vidas. Entendendo, Pai, que a Sua maneira é a melhor maneira, é a perfeita maneira para que conquistemos aquilo que precisamos conquistar em Ti, Pai. Então nos torne filhos, Pai, obedientes, com temor à Tua palavra, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, cura os nossos corações de todo orgulho, de tudo aquilo, Pai, que nos faz desobedecer, de tudo aquilo que nos faz andar por outros caminhos, Pai. Nós queremos entender que a Tua palavra é a verdadeira, é a correta, é o verdadeiro caminho a qual devemos seguir, Deus, em nome do Senhor Jesus.